noite. Amém. Muito feliz de poder estar aqui na casa de Deus. Eu creio que você tem a mesma expectativa no teu coração. E a gente hoje vai dar continuidade ao que eu tenho falado aqui, ao que Deus colocou no meu coração no final do ano passado. E a gente tem falado que 2017 é ano de portas abertas. Amém, queridos? E hoje pela manhã, só para você, de repente, quantos aqui não estiveram? Pastor, não estive aqui pela manhã. Levante sua mão. A grande maioria. O pastor Hélio ministrou uma palavra aqui maravilhosa, falando a respeito de finanças. E no momento que ele estava ministrando isso, Deus mais uma vez confirmou no meu coração de que a gente ainda tem 40 e poucos dias aí pela frente desse ano e que Deus ele quer nos surpreender com coisas que nós esperamos, que Deus já ministrou no teu coração e que o ano ainda não acabou. Vire para quem está do seu lado e diga assim, olha, 2017 ainda não acabou. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. E eu creio nisso. E na última vez, que foi mês passado, que a gente esteve ministrando aqui essa palavra, eu falei a respeito de que para que essas portas, esse ano e os outros que virão, que serão portas mesmo escancaradas por Deus, nós precisamos ter uma fé inabalável. Ok? A gente precisa ter uma fé inabalável, porque como está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, os tempos nos sobrevirão, tempos difíceis, esses tempos eles já chegaram, eles vão continuar acontecendo, e cada um de nós aqui precisa ter essa fé inabalável. E eu usei como texto, aliás o pastor Teixeira, ele tem ministrado isso na série dele desse ano, que diz o Espírito Santo em alta, 2017, o Espírito Santo em alta em nossas vidas, e ele tem falado sobre a armadura de Deus. E Efésios capítulo 6, de número 10, ele vai falando sobre isso. E diz lá, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, diga, vencido tudo, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, a gente não somente vence, mas a gente precisa continuar mantendo essa posição de nós permanecermos inabaláveis, porque vem dias difíceis, notícias ruins, coisas que muitas vezes tentam nos abalar, mas a nossa fé precisa ficar inabalável, ok? E aí eu falei no nosso último encontro que construir uma fé inabalável é construir uma fé equilibrada, para que nós possamos vir a receber de Deus e para que a gente possa permanecer em Deus, ok? A gente tratou isso e nós falamos também de dois elementos. O primeiro deles, para nós termos uma fé inabalável, para que as portas de 2017, elas continuem abertas para a gente, nós precisamos procurar nos cercar a nossa vida com coisas que produzam fé, ok? E aí, esse texto da Bíblia Viva, de 1 Coríntios 6,12, diz que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo mesmo tiver me dito não. Mas algumas coisas, dessas coisas, não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu vou recusar, se achar que elas poderão ter tal domínio sobre mim, que eu não poderei facilmente parar quando eu quiser. A gente falou no slide anterior que eu preciso me cercar de coisas que produzam fé. E eu preciso mais do que nunca, nós precisamos mais do que nunca, nesse tempo, nos cercar da palavra de Deus, de ouvir a palavra, como a gente anuncia aqui, olha, literatura para que a gente possa estar lendo, ouvir mensagens, ter comunhão com Deus, nós precisamos nos cercar. Coisas são lícitas para nós fazermos, para nós assistirmos? Sim, mas nós precisamos mais do que nunca criarmos uma seleção dentro do nosso espírito e podermos identificar que isso aqui não tem edificado a minha vida, isso não edifica, isso não mais edifica, ok? Mesmo sabendo que elas são lícitas, mesmo sabendo que elas podem até ser um pouco necessárias, mas eu digo para vocês, irmãos, que mais necessário do que esse livro na nossa vida hoje não existe mais, ok? Por quê? Porque existe um tempo para as coisas que são necessárias e que são lícitas. Mas eu não posso mais perder tempo com essas coisas que
são necessárias e que são lícitas. Elas não podem mais tomar o tempo da palavra de Deus na minha vida. Não podem mais, senão não tem como eu ficar de pé. Não vai ter como andar, não vai ter como caminhar. Por isso nós estamos tratando sobre essa fé inabalável, ok? Então, se eu ultrapasso esse tempo, daquilo que é necessário ou lícito, e que muitas vezes continua sendo necessário e lícito, vai começar a haver um impedimento no que diz respeito à edificação do meu espírito. Então, eu falo para vocês, o Espírito Santo fala para nós nessa noite, temos que priorizar a Deus. Temos que priorizar a sua palavra, a sua busca, de nós estarmos tendo um relacionamento íntimo com Deus, e não um relacionamento ocasional com Deus, de ocasionalidade, de quando eu quero, ou de quando eu estou apertado, ou de quando acontece alguma coisa, eu lembro que existe um Deus Todo-Poderoso que pode me livrar, mas se está tudo bem, então eu não preciso ter mais essa comunhão. Não, essa comunhão ela é diária, ela é necessária. E aí a prioridade, guarde essa frase, a prioridade que nós damos à vida espiritual, ela vai determinar a qualidade de vida no natural que nós vamos ter. Nós falamos isso na última mensagem. A prioridade que nós damos à nossa vida espiritual, ela vai determinar. Você quer, como o pastor Teixeira falou aqui na oferta, se quiserdes e me ouvides, a gente só quer a parte de eu quero comer o melhor dessa terra, mas existe uma condição. Eu preciso querer, eu preciso ouvir, eu preciso fazer, eu preciso obedecer, para que aí sim eu possa experimentar o melhor de Deus na minha vida. E tudo vai depender dessa prioridade, que eu dou ou não dou. Se eu dou essa prioridade, eu posso ter certeza que muitas pessoas vão falar para mim, pastor, eu tenho sido muito abençoado. Eu tenho enfrentado lutas, eu tenho enfrentado situações, mas eu tenho sido muito abençoado porque eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida. E nós falamos também que nós vamos sempre colher o fruto da edificação espiritual na vida natural. Sempre colheremos esse fruto. Continuando, nós falamos, olha aí, a respeito de prioridade. Gaste tempo andando com Jesus. Gaste tempo andando com Jesus. É o que diz lá, em 3 João, quando João ele faz essa constatação a respeito de Gaio, de dizer, rapaz, como é impressionante poder observar que a tua vida é próspera. E ele continua dizendo, mas eu sei que a tua vida é próspera, porque eu tenho visto que você tem o quê? Andado com Deus. Você tem caminhado com Ele, você tem pago um preço, você tem gastado tempo com Deus, de busca, de oração, de comunhão, ok? Então gaste, nós falamos sobre isso também, ok? E nós terminamos falando a respeito para a gente poder reconhecer o que não é uma fé legítima, o que não faz a sua fé ser uma fé inabalável. E a gente viu aqui alguns princípios, eu vou passar rapidinho. O primeiro deles foi esse, Fé legítima, ela não é uma fé isolada, voltada apenas para o que nós desejamos de Deus. Não é isso. Você está aqui, porque você quer ser edificado. Como o pastor Teixeira colocou, eu estou aqui para eu poder me municiar, para eu poder receber essa munição de Deus, para que eu possa não somente combater o inimigo, mas que eu possa ser bênção para outras pessoas, para que eu possa ser um abençoador. É muito gratificante, é muito maravilhoso ter uma pessoa que tenha conhecido a Jesus, aceitado a Jesus por conta da tua vida. Então, fé legítima, ela não é uma fé isolada, não é uma fé que eu uso somente para eu obter coisas. Queridos, essas coisas que a gente vê lá em Mateus 6,33, que nos serão acrescentadas, elas nos serão acrescentadas. Fica tranquilo, descansa. Entra no descanso de Deus, elas serão acrescentadas na minha e na tua vida. Nós vimos também que essa fé legítima não é uma fé que nega a realidade e os problemas que nós enfrentamos, que nós passamos. Todos nós aqui passamos por problemas e passamos por aflições. E nós temos que ver que isso acontece, mas saber que o Deus que nós servimos, Ele é maior. Ele nos faz mais do que vencedores, como está escrito lá em Abacuque, Ele faz com que nós
venhamos a voar mais alto, a estar acima dessas situações, porque nós construímos essa fé inabalável no nosso coração. Outra coisa que a gente falou é que a fé legítima ela não é uma fé que negligencia responsabilidades e compromissos. Alguém pode dizer amém? Amém. Que não negligencia responsabilidades e compromissos. Eu e você temos a nossa parte nesse reino, com responsabilidades e com compromissos. Com o que, pastor? Só com a minha vida? Não somente com a sua vida. Mas quando você não negligencia isso, quando você tem responsabilidade, quando você é comprometido, outras pessoas são abençoadas por conta da tua fé, por conta da tua responsabilidade, pelo compromisso que você tem com Deus e com a sua obra, o amor que você tem. Nós vimos também que uma fé legítima ela não é uma fé baseada no legalismo, em doutrina de igreja, e graças a Deus, louvado seja Deus, que nós aqui os pastores esperamos que você viva pela fé, e não viva por uma doutrina de igreja, e não viva apenas porque se tem lá coisas que, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso, não, tem uma lista aqui do não pode, tem uma lista aqui do que eu posso, não, a nossa fé inabalável, ela surge, ela acontece, porque nós temos a plena certeza de quem nós somos, quem eu sou em Cristo Jesus, o legalismo não vai me pegar, não vai fazer de mim um camarada religioso. Nós falamos sobre isso também. E a gente viu também que essa fé legítima, ela não é uma fé que espera que tudo venha a ser perfeito. Nós passamos, como a gente falou anteriormente, por lutas, por situações, por problemas, por dificuldades. Essa fé inabalável vai fazer com que a gente se mantenha de pé. É isso que Deus quer, que eu e você nos mantenhamos de pé, que nós estejamos de pé no dia mau, que nós não vacilemos, que nós não venhamos a murmurar, que nós não venhamos a gente vai tratar isso aqui um pouquinho para frente, a gente vai estar falando sobre isso. Ok, queridos? Então, hoje sim, eu quero entrar com você falando um pouquinho sobre isso, de nós construirmos a nossa vida de fé com base naquilo que Deus diz e não com base na experiência vivida, no que as coisas acontecem. E eu posso perceber que isso é um dos erros mais comuns na vida espiritual de muitas pessoas. Essa construção dessa fé inabalável. Muitas pessoas costumam tirar conclusões a respeito de Deus pelas suas lógicas, pelos seus sentimentos, com base muitas vezes em experiências vividas. E eu já ouvi de muita gente, até mesmo, às vezes quando a gente vai para o Espaço Somar aqui, às vezes pessoas que estão na igreja, e as pessoas declaram, olha só, pastor, Deus me abandonou. Deus me abandonou, eu não acredito, nós já tivemos atendendo a pessoas que falaram assim, olha só, para mim Deus não existe, porque Deus ele me abandonou, porque Deus ele não fez isso. Ou então a gente ouve, você certamente talvez já tenha ouvido, aquela célebre frase dizer assim, eu não acredito que Deus é bom. Poxa, se Deus é bom, por que há o quê? Fome no mundo. Se Deus é bom, por que existe guerra no mundo? Se Deus é bom, por que tanta violência? Olha só, queridos, Deus não tem parte com nada disso. Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com aquele que crê na palavra dele. E eu sei de uma coisa, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, estará sobre a sua proteção. Mas eu preciso habitar, eu tenho que ter um compromisso com Deus. Agora, o que o homem faz por conta de busca de poderes, de ganância, de dinheiro, de poder, Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver com isso, ok? E aí a gente pode pensar, poxa, as pessoas chegam com base em quê? Tiram essa conclusão baseada em quê? Elas tiram exatamente disso, na experiência que elas têm ou que elas tiveram a respeito da vida. Agora, a gente não pode esquecer nunca, eu falei até de manhã sobre esse texto lá em Isaías, capítulo 49, se você quiser abrir, você pode abrir, não vai estar aqui no slide, mas eu leio para você,
Isaías 49, do verso 14 ao verso 16. Não fique com nenhuma conclusão, não tire nenhuma conclusão a respeito de Deus, do que estiver fora da sua palavra. Eu não posso chegar a nenhuma conclusão com base numa experiência, senão não vai ter porta que se abra, senão não vai ter 2017, 20, 24, 35, que a porta esteja aberta, ela não vai se abrir. Porque a minha fé está baseada não naquilo que Deus diz, mas sim na minha experiência. Isso não vai acabar bem, isso não vai dar certo. Isaías 49, verso 14 diz, mas Sião, diz o Senhor. O que dizia lá? A constatação que Deus teve? O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. E quantas vezes nós ouvimos isso? E quantas vezes nós falamos isso? O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Ah, pastor, mas às vezes parece, né? Pois é, parece. É que nem aquele comercial que era da época do... Vocês sabem de quem, né? Aquele comercial da Denorex. Você lembra do comercial da Denorex? Pois é, parece, mas não é. Pois é. Ah, Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Parece que o Senhor se desamparou. Não. Aí no verso 15 ele continua. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda, e a gente vê isso muito, né? Agora acontecendo, elas esquecendo, abandonando, largando qualquer lugar. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, olha o que diz Deus, todavia, eu não me esquecerei de ti. Verso 16, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor não se esqueceu de você, o Senhor não esqueceu da tua situação, o Senhor não esqueceu do teu problema, o Senhor não esqueceu daquele familiar que você tem orado há anos, o Senhor não se esqueceu, Hebreus capítulo 13, verso 5, a parte B do versículo, diz assim, porque o Senhor tem dito, Hebreus 13, verso 5, anote, de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor não se esqueceu de você, o Senhor não te abandonou, porque é o que diz a sua palavra, e se diz a sua palavra, é nisso que eu vou acreditar. Sensações, sentimentos vão ter, pensamentos vão ter na minha mente, mas eu fico com o que está escrito na palavra de Deus. Deus falou, de maneira alguma eu vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, e é nisso que eu acredito. Aleluia. Então, queridos, as pessoas elas levam, infelizmente, mais em consideração aquilo que acontece do que aquilo que a palavra de Deus diz. Não se prenda a acontecimentos. Se Deus colocou no teu coração, e eu guardei isso no final do ano passado, que esse ano seria um ano de portas abertas, e é nisso que eu estou agarrado até o final. Ah, pastor, mas daqui a 40 dias, e se não acontecer? Eu continuo crendo na palavra que Ele me deu. Talvez eu pudesse falar para você que nesse ano, apenas uma coisa grandiosa, vamos colocar assim, aconteceu na nossa vida. Amém, glória a Deus por isso. Já aconteceu alguma coisa que Ele me mostrou que Ele estava no controle da minha vida e falou, Marcelo, fica tranquilo, eu estou no controle. Beleza, já ganhei meu ano. Recentemente agora, mais uma vez, o Espírito Santo falou, cara, sai daí desse lugar. Estava vendo uma situação de negócios, e estava indo, caminhando, e daqui a pouco o Espírito Santo falou, cara, sai daí ontem, sai daí de dentro. Isso aí é uma armadilha, isso aí é uma situação que o diabo está te envolvendo e você não está percebendo. E quando eu percebi aquilo, eu falei, opa, não, meu amigo, chega, para tudo, não quero, tchau, vai embora. Deus faz exatamente o que Ele diz que faz na sua palavra. Não leve em consideração aquilo que acontece. Não valorize mais aquilo que é visto. Não valorize mais os teus sentidos, os teus sentimentos. Não valorize que, de repente, aquilo que você tem ouvido, mas valorize aquilo que a palavra de Deus diz.
E eu não posso chegar a seguintes conclusões, independente de coisas boas ou coisas ruins. Se tudo está bem na minha vida, então Deus é bom. Então se agora eu estou passando por um momento difícil, por um período difícil, eu não sei se Ele é tão bom assim. Se um crente não foi curado, não significa que outros ou que você também não será. Não tire essa conclusão, porque muitos são ensinados, muitos creem em cima daquilo que sentem, ou daquilo que experimentam, ou de repente daquilo que ouviram. Não sei se foi o pastor Hélio, se foi o pastor Teixeira que falou hoje pela manhã, falando exatamente isso. Às vezes nós temos anos de evangelho e ouvimos durante muitos anos muitas coisas que nós abraçamos elas como verdadeiras. Mas temos que permitir agora, querido, que o Espírito Santo ele realize uma limpeza dentro do nosso interior para que a gente fique com o que a palavra diz. E não por aquilo que o sentido diz. Tem pessoas que acham assim, não, fulano de tal, poxa, ele só foi salvo, porque afinal de contas ele foi lá na frente, e aí ele chorou. Eu não posso me basear nisso. Tem pessoas que são salvas agora, nesse momento, escutando essa palavra e estão entregando a sua vida a Jesus. Aqui mesmo na igreja a gente não tem o costume de chamar ninguém aqui na frente, mas apenas de levantar a mão e a gente ora por você aí onde você está mesmo. Mas se quiser vir à frente, pode vir à frente também, não tem problema nenhum, mas isso não pode ser determinante. Eu chegar à conclusão de aquela pessoa só foi salva porque ela só foi lá na frente e ela chorou, agora eu sei que ela foi salva. É a mesma coisa o batismo, como o pastor Teixeira falou aqui. Não, quando eu melhorar, quando eu parar de fazer tal coisa, aí sim eu vou me batizar. Porque eu já ouvi, alguém já me falou, alguém já me contou, mas o que a palavra de Deus diz a esse respeito? É isso que eu preciso melhorar para me batizar? Que eu preciso parar de fazer? Queridos, eu e você estamos num processo chamado santificação. Todos nós aqui, a começar por mim, estamos nesse processo de constante melhora e crescimento na presença de Deus. Batismo no Espírito Santo só vale quando eu olho para aquele irmãozinho e eu vejo lá ele chorando. Agora eu cheguei à conclusão que ele de fato foi batizado com o Espírito Santo. Isso não é parâmetro. Ou aquelas pessoas que muitas vezes vão expulsar demônio. Não, aquele irmão ali, eu sei que ele expulsou aquele demônio, porque ele gritou tão alto no ouvido daquela pessoa, que eu sei que o demônio ele teve que sair, porque senão ele ia matar o demônio de surdez. Sai! E não é assim. Ele vai sair no nome de Jesus. Simples assim. Ok? Então, queridos, anote isso aí. Toda aplicação de uma verdade leva a uma experiência, mas nem toda experiência é o resultado da aplicação de uma verdade. Aleluia! Anote isso aí. Toda aplicação, você vai aplicar a verdade, você vai crer na verdade, certamente você experimentará o poder de Deus na sua vida. Você vai ter uma experiência, você vai ter algo para contar, ok? Mas acontece que algumas experiências que nós temos na nossa vida, muitas vezes não é o resultado de aplicação de uma verdade. Então eu não posso pegar isso agora e colocar, e levantar essa bandeira, levantar essa placa alto, dizendo, olha só, Deus não funciona, Deus não cura, Deus não salva, Deus não... Não. Eu tenho que crer na sua palavra. Não é aquilo que eu passo, não é aquilo que eu vivo, que eu vou sair pegando e tirando conclusões a respeito de Deus. Se alguém não foi curado, não significa que você não será curado. Se alguém não é próspero, não significa dizer que você não é ou não será próspero. Se alguém teve o casamento fracassado, não significa dizer que você terá o seu casamento fracassado. É o que a palavra de Deus diz, queridos. Então guarde isso. A nossa vida de fé, ela trabalha, é ela que trabalha em cima das experiências que nós vivemos para as transformar.
Você pode ter passado por uma situação ruim, você pode ter passado por uma situação, e muitas vezes não ter entendido nada, e por que aconteceu, e por que disso e aquilo outro. Exerça a sua fé em cima dessa situação. E você vai ver se Deus transforma ou não transforma. E você vai ver que Ele vai pegar aquela situação ruim e transformar em bênção na tua vida. Ele vai fazer essa transformação, ok? Por conta da tua fé, por conta daquilo que você crê, por conta daquilo que você acredita. Não vai ser as tuas experiências que vão trabalhar a tua vida de fé. Não vai ser exatamente o contrário. Vai ser aquilo que você acredita, aquilo que você crê é que vai trabalhar essas experiências para as transformar. E aí nós vamos estar aptos para receber de Deus, para nós sermos abençoados por Deus. E aí anote, querido, toda experiência, ela tem a sua, talvez, importância. Talvez aconteça, a gente grava coisas, a gente aprende com as experiências vividas, mas ela nunca vai prevalecer sobre aquilo que Deus diz. Nunca vai prevalecer sobre aquilo que Deus diz. Se aquilo que Deus diz na sua palavra é ponto final. É Ele que bate o martelo na nossa vida. É Ele que determina, é Ele que governa, é Ele que dá direção, é Ele que fala contigo. E cada vez mais nós precisaremos aprender a viver e a ser guiados por esse Espírito. No nosso dia a dia, em todas as coisas, em cada situação. Em cada situação. Domingo passado à noite eu estava lá na 5 de julho pregando, e o pastor Rodrigo ele lançou um desafio lá para a igreja, a respeito da compra de 2 ar-condicionados, e justamente o que eu estava falando lá, veio a bater com aquilo que ele falou, a respeito dessa direção do Espírito, a respeito do que a palavra diz, e ele foi ver, foi verificar, foi fazer levantamento de preços dos ar-condicionados, já tinha encontrado um preço bom, mas ainda não convencido, continuou a orar, Senhor, é isso mesmo, é nessa loja que eu tenho que fechar? Algo simples. E aí o Espírito Santo falou, não, calma aí, aguenta aí. E aí apareceu uma outra loja, numa condição de cada ar-condicionado a quase R$1.000 a menos de valor. E ele foi nessa loja, bom, agora eu recebi aquele sinal verde da parte de Deus, eu vou lá negociar. E chegou lá e falou, não, pastor, beleza, tudo bem, a gente está aí com essa promoção, mas olha, é só para pagamento à vista. E a igreja não tinha dinheiro para pagar 2 ar-condicionados de uma vez só à vista. E aí naquele momento ele falou assim, não, eu parei tudo e falei, Senhor, me ajuda. Porque humanamente ele já tinha esgotado as possibilidades dele de barganha. De não, mas olha só, e aquilo outro. Ele falou, Espírito Santo me ajuda, agora é contigo. E olha só, de uma posição que, olha, ou é à vista, o camarada virou para ele e falou assim, não, tudo bem, pastor. Eu vou fazer cada ar-condicionado desse em 6 vezes sem juros para o Senhor. Coisas simples, coisas do dia a dia, ok? É o que Deus diz. E o que Deus está falando nesses últimos tempos, teremos que ser totalmente dependentes do Espírito Santo para viver, para caminhar nessa terra. Sobre cada situação, da mais simples à mais complexa, cada situação vai ser o Espírito Santo que vai falar para você, vai nessa porta, porque eu já abri. Não, nem vai, nem tenta arrombar, porque eu já fechei, não vai dar certo. Então, queridos, a gente precisa olhar, a gente precisa se fortalecer, olhando para a palavra de Deus, ok? Porque em 2 Coríntios, você conhece, capítulo 5, verso 7, está escrito lá, visto que nós andamos por e não pelo que vemos. 2017, ano de portas abertas, ano da bênção do Senhor. Esse ano não acabou. Deus, Ele ainda vai e quer nos surpreender.
mas nós precisamos ter essa fé inabalável, ter essa fé no que diz a palavra de Deus. Se está escrito, eu vou nessa. Se não está escrito, eu não vou. Independente da experiência do outro, independente daquilo que me fale a outra pessoa, eu vou com o que está escrito. Eu vou com aquilo que Deus diz, porque não haverá, já não há mais espaço para nós fazermos o que nós bem quisermos. Não há mais essa oportunidade de nós vivermos da maneira que dá na minha cabeça de viver, de fazer, de negociar, de cada passo que eu der, ter a direção do Espírito Santo. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero orar por você.